a rotatividade de professores em uma universidade pública, o caso de um campus fora da sede. Autores: Wender Rodrigues de Siqueira e Luciene Cândida Ferreira Alves. No atual cenário de competição globalizada, um determinado fenômeno tem sido alvo de preocupação das empresas. Denominado rotatividade de pessoal, esse fenômeno se relaciona ao fluxo de entrada e saída de trabalhadores em uma organização. No Brasil, a temática da rotatividade ainda não despertou grande interesse entre os pesquisadores. Uma busca pela literatura constatou a existência de poucos estudos sobre rotatividade de servidores públicos no Brasil, principalmente quando realizados em instituições federais de ensino superior. Essa situação é preocupante, pois a economia brasileira apresenta uma das maiores taxas de rotatividade de mão de obra do mundo. Por isso, é extremamente necessário entender as causas e os motivos da alta rotatividade para que se possa adequar as políticas públicas ao mercado de trabalho. Devido ao aumento da incerteza sobre a garantia de emprego na iniciativa privada, a primeira palavra que talvez possa justificar a opção de alguém pelo serviço público federal é estabilidade, definida e regulamentada pela Lei 8.112 de 1990, que no artigo 22 explicita que o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Mesmo assim, existem setores no serviço público que revelam altos índices de rotatividade. Entre as várias carreiras existentes no serviço público está a carreira de magistério superior. Essa carreira integra os profissionais habilitados em atividades acadêmicas próprias do pessoal docente no âmbito da educação superior. Tem-se observado uma rotatividade considerável nesta carreira, não apenas por meio de concurso público, mas também por remoção para outros setores dentro da própria instituição de ensino onde estão lotados, ou ainda por redistribuição para outras instituições de ensino. Esse fato instigou a seguinte questão: qual o índice de rotatividade de professores de uma universidade pública lotados em um campus fora da sede? Diante deste questionamento, apresenta-se como objetivo geral da pesquisa analisar a rotatividade dos servidores docentes no campus Catalão da Universidade Federal de Goiás, um campus fora da sede, a partir do Programa de Expansão do Ensino Superior do Governo Federal. A pesquisa foi realizada no campus Catalão da Universidade Federal de Goiás, que está localizado na cidade de Catalão, região sudeste do estado de Goiás. Pelo fato de lidar com interpretações da realidade social, a abordagem dessa pesquisa é qualitativa. Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, sendo movida pela necessidade do pesquisador em conhecer para a aplicação imediata dos resultados. Possui ainda caráter descritivo, uma vez que a partir dela é possível expor as características conhecidas sobre certo fenômeno. O método de procedimento adotado foi o estudo de caso, o qual representa uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo real e permite um norteamento para a coleta e análise dos dados. Para tanto, adotou-se a técnica Desk Research nos documentos disponibilizados pela Secretaria Administrativa e pelo Centro de Documentação e Informação Arquivística, ambos do campus Catalão. As informações levantadas contemplam a quantidade de professores que ingressaram e saíram do campus Catalão de janeiro de 2006 a outubro de 2013. A fórmula de cálculo estabelecida para o índice de rotatividade foi: o índice de rotatividade é igual ao número de desligamentos no período dividido pelo total de funcionários no final do período vezes 100. Já a classificação do índice de rotatividade se baseou em um estudo anterior, que considera de 0 a 25% ao ano como adequada, de 25 a 50% ao ano como ruim e acima de 50% ao ano como crítica. Algumas limitações se fazem presentes no estudo, tais como ter sido realizada somente em um campus de interior, impossibilitando o entendimento de outros fatores influenciadores da rotatividade e a falta de entrevistas com os professores desligados no período analisado.
Nessa figura está representada a movimentação de entradas e saídas dos professores no período analisado. Até o ano de 2006, existiam no campus catalão apenas 35 professores do quadro efetivo federal, e com os concursos realizados naquele ano, foram empossados mais 40, distribuídos entre os diversos cursos já existentes e os que estavam se iniciando. Como o Departamento de Administração foi criado neste mesmo ano, não havia professores vinculados a ele. Foram empossados 4 professores e não houve desligamento no período, portanto, não houve rotatividade no departamento. Os resultados encontrados demonstram que o índice de rotatividade dos professores do Departamento de Administração são adequados na maioria dos períodos analisados, pois representam índice de, no máximo, 25% ao ano. Porém, em 2 desses períodos, os índices detectados são ruins, sendo que o maior foi 33% no ano de 2008. Por outro lado, no campus catalão, os índices de rotatividade foram extremamente baixos, sendo que o maior foi de 7,45% registrado no ano de 2010. Esses índices de rotatividade apontados foram calculados com base em períodos anuais. Contudo, entendeu-se como relevante para esse estudo identificar o índice de rotatividade levando em consideração todo o período analisado, que vai de 2006 a 2013. Durante esse período, foram empossados 19 professores no Departamento de Administração e 221 no campus catalão. Em relação aos desligamentos, foram 9 e 53 respectivamente. A situação evidenciada pode ser considerada preocupante, pois a rotatividade no Departamento de Administração chega a 90%. Esse índice apresentado é crítico por estar acima de 50%. Já o índice observado no campus catalão é considerado ruim, pois apresentou índice de rotatividade de 26,11%, ou seja, um pouco acima do parâmetro adequado, que vai até 25%. Ao analisar esses 2 índices, percebe-se que o do Departamento de Administração é 63,89% maior que o do campus catalão. O perfil dos professores que se desligaram do Departamento de Administração pode ser visualizado nessa figura. É importante ressaltar que o desligamento de todos esses professores ocorreu voluntariamente, ou seja, a decisão partiu do próprio professor. O tempo de permanência deles não foi superior a 4 anos e meio, sendo que 77,78% não chegaram a completar o período de estágio probatório, que é de 3 anos. Do total, 44,44% não permaneceram sequer 1 ano e meio no cargo. Em média, o tempo de permanência foi de 2 anos e 1 mês. Os professores que se desligaram tinham em média 34 anos, sendo que a menor e a maior idade naquele momento eram respectivamente 27 e 47 anos. Observou-se que a grande maioria, 77,78%, tinham menos de 35 anos. Quanto à qualificação, 77,78% possuíam apenas um mestrado no momento do desligamento e todos estavam vinculados ao regime de dedicação exclusiva. Dentre os motivos que levaram ao desligamento desses professores, o que teve a maior incidência foi a posse em outro cargo, com 77,78%. Em relação ao destino, 2 fatos chamam a atenção. O primeiro é que 88,89% dos desligados continuam sendo professores nas instituições de destino, levando à compreensão de que o problema não era o cargo e ou suas atribuições. O segundo fator, também importante, é que em 66,67% dos casos, os professores tiveram como destino a Universidade Federal de Uberlândia. Esta foi a instituição em que esses professores se qualificaram em nível de graduação e ou de mestrado. Os resultados deste estudo apontam que o campus catalão apresenta pontos críticos que necessitam de atenção especial, principalmente no tocante a uma política de recursos humanos. Isso pode ser confirmado pelo alto índice de rotatividade constatado no Departamento de Administração. Todos os professores desligados foram para grandes centros, provavelmente em busca de melhores oportunidades de qualificação, já que 77,78% haviam concluído apenas um mestrado.
Uma observação importante é que quase 80% voltaram para a cidade de origem, que pode estar ligada a alguns fatores, como, por exemplo, presença de familiares, de amigos, network, etc. Além disso, aproximadamente 80% foram aprovados em outro concurso e empossados em outro cargo de mesma carreira, ou seja, continuam atuando como professores. Esse fato leva à compreensão para esse estudo de que o problema não é a carreira. Outro fator que reforça esse entendimento é o fato de a média de idade ser de 34 anos, portanto, muitos estariam no início da carreira. Os fatores mais importantes evidenciados no Departamento de Administração foram inexistência de política de recursos humanos, melhores condições de trabalho oferecidas em outras instituições, maiores oportunidades de qualificação profissional nos grandes centros, maiores possibilidades de crescimento profissional fora do campus catalão. Este estudo não tem a pretensão de esgotar o assunto em questão. O interesse é servir como base para futuras pesquisas. Sugere-se aos gestores públicos, de maneira em geral, e também aos gestores universitários, de maneira específica, a realização de entrevistas de desligamento com os servidores. Essas entrevistas podem balizar o desenvolvimento de políticas de gestão de pessoas no serviço público que retenham, provoquem comprometimento e desenvolvam seu quadro de pessoal. Obrigado.